a apresentação? Eu Sim. espero que sim, sim. Que bom. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Alan Collin, representante da Travel South USA aqui no Brasil. E hoje eu tenho a honra de trazer para vocês, como convidada, a Michele Tonon, da Mobility. Bom dia, Michele. Bom dia, Alan. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite em nome da Mobility. Agradeço, é sempre um prazer participar dos treinamentos da Travel South. São treinamentos que eu não canso de falar, são muito enriquecedores para todos nós. Eu fico muito feliz, Michele, muito obrigado. O nosso tema de hoje são férias, viagens em família, respeitando as famílias, tamanhos, diversidade das famílias de hoje em dia, todos são bem-vindos sempre. Lembrando que a gente está no nosso verão aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nesse momento, eles estão curtindo a deliciosa temporada de inverno. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês também, porque eu acho que é um diferencial bacana. Mas, para começar, eu quero mostrar um videozinho de como está os Estados Unidos com essa retomada. Vamos lá? Imagens lindas, né, pessoal? Bom, não falei, não desejei para ninguém ainda, acho que para você sim, né, Michele? Feliz Ano Novo, a gente está no nosso primeiro treinamento do ano, todos super bem-vindos. Eu vou pedir para todo mundo fechar os áudios, para a gente não ter problemas de vocês não entenderem bonitinho o que a gente está fazendo de mensagem. E eu quero falar um pouquinho sobre a Travel South. Para quem não conhece, a Travel South ela foi criada em 1965 e é uma organização oficial de marketing regional para os 12 estados do sul dos Estados Unidos. A missão é promover, fomentar e encorajar viagens para dentro desses 12 estados. Hoje eu vou falar para vocês só de 5 estados, tá, gente? Trazendo algumas novidades bacanas. E para desfrutar e conhecer os Estados Unidos, a gente tem a American Airlines, a Delta, a Copa, todas as companhias aéreas nacionais que podem levar a gente direto ou com conexão para os estados. A gente pode entrar por um estado e sair pelo outro para fazer aquela road trip perfeita, e as oportunidades são muitas. Vamos começar pelo Alabama. Os visitantes do Alabama têm uma grande variedade de destinos e atrações perfeitas para as viagens em família. Aventuras ao ar livre, história dos direitos civis e dias cheios de música, que podem criar memórias eternas. O maior museu aeroespacial do mundo, o US
Space and Rocket Center do Alabama é um verdadeiro paraíso para os sonhadores de todas as idades. Lembrando a todos nós que as estrelas estão ao nosso alcance. Um foguete Saturno V pende do teto e é cercado por vários artefatos, incluindo a cápsula Apollo 16, que orbitou a Lua 64 vezes em 1972. O USRRC apresenta várias exposições temporárias, shows no planetário, um simulador de voo e um acampamento espacial, o famoso Space Camp. Reserva é necessária, mas vale super a pena. Mundialmente famoso. O Huntsville é a maior cidade do Alabama e ela é impulsionada por um próspero mercado de tecnologia e fica localizada apenas a 1 hora de distância da música, da história da música, da lendária Muscle Shoals, a casa do Muscle Shoals Sound Studio e dos estúdios Fama, da onde a gente tem artistas como Aretha Franklin e a lista é enorme. Para a parte da praia, a gente tem Gulf Shores e Orange Beach, que dá para fazer pesca em alto mar ou curtir os 32 quilômetros de praias com aquela areia branquinha, hotéis luxuosos, condomínios fechados e até Airbnb, oferecendo uma gama de experiências. O restaurante Hangout e outros locais charmosos servem o melhor peixe do dia e apresentam música ao vivo, festivais de música e delícias saborosas, tudo a uma curta distância da costa. Perto dali fica a cidadezinha de Foley, o maior e o mais novo local de entretenimento com restaurantes. A proximidade com as praias torna Owa um ponto central ideal para férias na costa do Golfo. O The Park at Owa, que é um parque de diversões com 22 atrações, inclui uma emocionante montanha-russa chamada Rolling Thunder e tem a sensação de uma pequena cidade que está evoluindo ao longo do tempo. Que delícia, né? Isso parece férias gostosas. Outra cidade do Alabama que a gente tem que falar é a cidade de Vulcan, em Birmingham. A cidade, na verdade, é Birmingham, e eu vou falar da estátua de Vulcan. Eu estou meio confuso hoje. Vulcan é o Homem de Ferro original. É a maior estátua de ferro fundido do mundo. Ela pesa 45 toneladas e tem 17 metros de altura. Está no topo da Red Mountain e tem uma vista espetacular para a cidade de Birmingham. O Vulcan Park e museu oferecem exibições interativas e examinam a história do vulcão, da cidade, e ainda oferecem um belo parque público. Enquanto você estiver por ali, reserve um tempo para conferir o Museu de Ciências McWane, que desperta admiração e a curiosidade sobre o nosso mundo por meio de experiências científicas interativas. Birmingham também é reconhecida internacionalmente pelos seus restaurantes premiados. Juntar criança, interatividade, comida gostosa, acho que é ganho, né? Falando mais um pouquinho de história, tem o Museu Rosa Parks, na cidade de Montgomery. Ele é um museu da Universidade de Troy e é um memorial à vida do ícone dos direitos civis e às lições do boicote aos ônibus de Montgomery, que trouxeram a integração racial ao transporte e a atenção internacional aos direitos civis. Ele fica bem localizado no centro, no local onde a senhora Parks foi presa. E essa coleção contém vários artefatos históricos, um ônibus urbano na década de 50, obras de arte originais e até um automóvel de 55 que foi restaurado, conhecido como uma igreja rolante, usado para transportar manifestantes. E quem lembra dos direitos civis vai colocar o Martin Luther King nessa história. Tem muita história por aí. Mais uma atração legal para crianças é o USS Alabama and Battleship Park, que fica na cidadezinha costeira chamada Mobile. Você já se perguntou como seria a vida em um submarino? O extenso museu de aeronaves e a coleção de navios é uma grande experiência imersiva para famílias, aficionados e para crianças em todos nós.
O USS Alabama é um navio de guerra de época da Segunda Guerra Mundial e o 5º navio com o nome do estado do Alabama. Ele serviu pela primeira vez em operações no Atlântico durante a guerra, mas era mais conhecido por seu papel em ajudar a tomar as ilhas dominadas por japoneses no Pacífico, de 43 a 45, recebendo inúmeras citações. O Battleship Memorial Park possui uma notável coleção de aeronaves e navios-museus, incluindo o encouraçado USS Alabama, de classe Dakota do Sul, e o submarino USS Drum, da classe Gato. Essas classes a gente entende tudo, né, Michele? Vamos ver um pouquinho o que o Alabama tem para oferecer para a gente? Imagina, não tenho ideia, mas eu tenho certeza que muitos aqui sabem exatamente do que eu estou falando. Vamos lá. Que lindo, né, Michele? Vamos fazer Nossa, o Gilson comentou que precisa conhecer. Eu sou também uma dessas que precisa conhecer esses estados, gente. Viajo junto com vocês. Ó, e uma dica fácil: se estiver em Orlando, que eu sei que todo mundo sempre vai para Orlando, é só pegar o carro e fazer pela costa. A primeira cidade que junta com a Flórida é o Alabama. Então, dá para a gente já começar a visita pelas praias do Alabama, pelo Golfo do México. E, se quiser estender, dá para chegar até a Louisiana, dá para visitar até New Orleans, numa viagem rápida. Por favor, usem todas as paradas possíveis, tem muita cidadezinha legal para pernoitar ou para conhecer, e se precisarem de um itinerário maior, me fala que eu mando para vocês. Essa visita tem que sair do papel, hein, Michele? Estamos na hora agora. É isso aí, aproveitar que os Estados Unidos está aberto, né, Alan? As restrições estão viajar. acabando, bora viajar, exatamente. Vamos lá, vamos para a Louisiana agora, aproveitando essa dica. Luciane, depois eu te passo todas essas dicas, inclusive no nosso guia tem todas essas distâncias em quilômetros e em tempo também. Já passo isso para vocês. Mas vamos lá. Atrações divertidas para todas as idades na Louisiana. E eu sempre brinco que aqui a natureza não é controlada, ela é selvagem. Vamos conhecer um pouquinho mais. No norte da Louisiana, o Gators and Friends Adventure Park, na cidadezinha de Greenwood, você pode acariciar um bebê jacaré, correr em karts de alta velocidade, brincar em jogos de arcade mais populares, subir na tirolesa sobre todo o parque e aproveitar para conhecer um zoológico exótico. Olha quanta coisa legal para nós adultos, né? Para as crianças eu nem falo. Na Mitcham Farms, que fica na cidade de Houston, é o maior pomar de pêssegos do estado, ou seja, dá para colher, dá para comer, imagina a quantidade de restaurantes gostosos por ali. E no centro da Louisiana, a gente tem o Café Frederick General Mercantile, que fica numa cidadezinha indígena chamada Natchitoches. Conheço o armazém geral mais antigo do estado, foi fundado em 1863, e ele oferece opções de produtos vintage até gadgets mais modernos. Pertinho dali, a Kisatchie National Forest é perfeita para camping, caminhada, ciclismo, canoagem, caiaque, pesca, passeio a cavalo, apreciar a paisagem grandiosa, curtir cachoeiras e até mesmo explorar cavernas escondidas. Bastante coisa para fazer
ao ar livre com as crianças, né? E se a gente vai para o sul da Louisiana, uma dica é o USS Kidd, em Baton Rouge, que é a capital. É um dos poucos contratorpedeiros da classe Fletcher que sobreviveram à Segunda Guerra, e agora serve como um museu para os fãs de história de todas as idades. E no New Orleans City Park, que é um dos parques maiores dos Estados Unidos, inclusive, a gente pode ver as páginas dos livros de histórias ganharem vida numa área do parque chamada Storyland. Andar um carrossel antigo, explorar jardins botânicos exuberantes, remar e passear pelo Sculpture Garden. O City Park é imenso e vale a pena a visita durante o dia inteiro para aproveitar os museus, caminhar, passear de bike e até mesmo dar uma paradinha para saborear um beignet fresquinho, direto de um dos restaurantes do Café do Monde, sem filas. Essa fica uma dica legal. Gostoso? Você já provou um beignet, Michele? Ainda não. Quando você for a New Orleans, por favor, Sim, não com vá de certeza, já preto, estou... porque senão você vai ficar com açúcar por todo o corpo, mas vale a pena provar de qualquer forma, é uma delícia. Vamos ver um pouquinho mais do que a gente tem na Louisiana. Esse vídeo termina com um sanduíche chamado po' boy. É um sanduíche que foi inventado na Grande Depressão Americana. Vocês viram que é um pão francês com recheio ali, estava de uns camarõezinhos. Ele pode ser de carne, de milhões de coisas diferentes. E ele chama po' boy porque, na época da Depressão, os restaurantes serviam os ricos e, com a sobra, eles botavam essa sobra como recheio do sanduíche e serviam para as pessoas do lado de fora, para os pobres, né? É uma tradição tão grande e são tão gostosos que dá para comer pela Louisiana inteira. Por favor, outra coisa, além do beignet, provem os po' boys, que é uma delícia. Michele, eu vou deixar com você agora. Você leva a gente para essa viagem, você já viu que é perfeito para Claro. fazer uma road trip, né? Pois é. A maioria dos vídeos sempre tem referência, né, Alan? Alguma Sempre. estrada, carro, E a porque não tem ideia outro é essa. jeito. E a ideia é, para aproveitar bem os estados do Sul, por favor, façam de carro. Tem muito lugar para parar, para conhecer, para curtir, e é um tipo de viagem que você vai querer fazer no seu tempo. Aliás, eu estou usando a plataforma da Mobility direto para fazer as minhas reservas pessoais, tá, gente? Se vocês não estão, tenta, experimenta, vocês vão adorar. Michele, deixo com você agora. Bom, vamos lá. Então, inspirado aí nesses vídeos e fotos maravilhosas aí do Alan,
vamos trazer um pouquinho de informação para vocês, né, para como viabilizar da melhor forma essa viagem. Bom, a Mobility ela é um broker de locação de veículos. Atualmente a gente tem também outros produtos, hotelaria e seguro viagem, mas a gente começou há 22 anos agora, especializado em locação de carro, então, e especializado também no suporte aos agentes de viagem. Então, o nosso objetivo sempre foi atender e facilitar a vida do agente de viagem para que ele possa tirar essa cisma, muitas vezes, que a gente tem em relação à locação de carro. Então, nosso objetivo é simplificar a locação de carro. E como a gente estava falando, não tem melhor jeito de conhecer os Estados Unidos do que alugando um carro, né? Na verdade, é praticamente impossível conhecer os Estados Unidos sem alugar um carro, a não ser cidades muito específicas, como Nova York, por exemplo, ou São Francisco, mas fora isso, tem que alugar um carro, é obrigatório, né? Por que a gente fala isso? Flexibilidade, o cliente pode, durante a viagem, parar em qualquer lugar, gostou de um restaurante ou de uma atração, para, estaciona, curte aquele lugar e depois continua a viagem. Então, são possibilidades que o carro permite que, de outra maneira, a gente nem sempre consegue. Muitas viagens, por exemplo, pela Europa, você só vê passando a paisagem e não consegue desfrutar daquilo, né? Você simplesmente vê ela passando pela janela. Então, o carro te permite essa flexibilidade. A economia, muitas vezes, é muito mais econômico, e aí vem, claro, o papel do agente de viagem. É muito mais econômico você reservar com antecedência, se organizar, né? O cliente se organizar e já fazer essa reserva, já fazer muitas vezes o pagamento em reais dessa locação. E chegando lá nos Estados Unidos, fica só com a parte de aproveitar a viagem, já está com a despesa toda de aluguel já resolvido. As tarifas que nós temos aqui para brasileiros, elas são muito mais atrativas do que as tarifas que são oferecidas diretamente nos aeroportos, porque as tarifas aqui do Brasil, elas já incluem todas as proteções, todos os seguros, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e isso facilita bastante, além, claro, de você ter a facilidade de pagar com cartão de crédito parcelado e também em reais. Então são facilidades aí que permitem e viabilizam a viagem. Independência, né? Então, você consegue parar em qualquer lugar, como a gente estava falando, e fica muito mais fácil organizar a viagem dessa forma. E a segurança. O cliente, ele está num ambiente totalmente controlado, então, principalmente agora com a pandemia, a gente sempre se preocupa com isso, né? São preocupações novas que a gente tem em relação à segurança, e dentro de um carro você está num ambiente absolutamente controlado. Vamos lá. Bom, o que a gente tem falado bastante, o que a gente tem abastecido os nossos clientes de informação. Nós entendemos que o agente de viagem hoje, ele é um influenciador, né? Ele é uma pessoa que ele precisa estar antenado e interessado em tudo que está acontecendo. A gente nunca teve, né, tanta necessidade, nunca aprendeu tanto sobre vacinas, protocolos, testes, informações muitas vezes que a gente nem sabia, né, vocabulários que a gente nem tinha informação. Então, a gente entende que hoje o agente de viagem, ele precisa estar informado, interessado e influenciar os seus clientes. Então, o nosso objetivo é justamente esse, abastecer vocês de informação. Então, tanto eu quanto a Natália, que está aqui com a gente pode providenciar para vocês todos os tipos de informação e tudo que vocês precisarem em relação ao suporte para que a venda aconteça da melhor forma possível. Pode passar, Alan. Bom, aí falando um pouquinho sobre os cuidados de alugar um carro, né? Como eu falei,
as tarifas que são oferecidas aqui no Brasil, muitas vezes elas são mais inclusivas e oferecem uma condição muito melhor do que se o cliente alugar diretamente no balcão. Então, é sempre importante a gente pesquisar, né, e saber exatamente o que está incluindo nessa tarifa, em relação a seguros, em relação a quilometragem, em relação a GPS ou um equipamento, quando a gente está falando de viagens de família, a gente muitas vezes precisa de cadeirinha de criança, enfim, vários equipamentos que o cliente pode... Desculpa, gente, espera aí, só um minutinho. Vamos lá, que o cliente ele pode precisar, né? Então, é muito importante a gente saber quais são essas tarifas que a gente está contratando. A gente precisa saber exatamente qual o local que ele vai retirar o carro e qual o local que ele vai devolver esse carro, né? Ele pode retirar no aeroporto, é sempre o jeito mais fácil do cliente alugar o carro. Ou a gente pode também ajudar vocês a localizar uma loja que fique muito próxima do aeroporto do hotel do cliente. Então, são informações que são muito importantes para que a gente possa providenciar uma reserva da melhor forma possível para vocês. Pode passar, Alan, por favor. Bom, em relação a modelos, então, a gente tem várias possibilidades de locação de veículos para todo tipo de passageiro, né? Então, vans ou SUVs que o cliente precise. Então, a nossa equipe está sempre especializada em auxiliar vocês e conseguir o melhor tipo de carro. E essa é uma dica muito legal, né, Michele? Porque brasileiros, com aquela quantidade de mala que a gente tem mesmo, com esse dólar alto, e com as crianças, né, com cadeirinha, com tudo, é preciso de um carro mais confortável. Faz a viagem ser mais especial. Exatamente. E é muito importante, Alan, a gente saber exatamente qual que é a necessidade do cliente, por quê? O que muitas vezes acontece, né? Às vezes a gente sempre vai pelo bolso do cliente, né? Sempre busca o carro mais econômico ou sempre busca, às vezes, atender o orçamento da viagem, mas a gente não se preocupa em entender qual que é a real necessidade do cliente. Então, ele vai ter mala? Como eu falei, ele vai precisar de uma cadeirinha de criança? Então, e aí o que acontece? O cliente chega no balcão, muitas vezes as malas não cabem no carro, muitas vezes falta uma cadeirinha, né? Então, e aí o cliente acaba contratando direto no balcão um upgrade que a gente muitas vezes poderia já ter oferecido aqui e oferecido uma melhor condição para ele já ir tranquilo e não precisar se preocupar com esse tipo de coisa. Então, o tipo de carro é realmente muito importante a gente saber exatamente qual que é a necessidade do cliente para poder fazer a reserva da melhor forma. Bom, falando um pouquinho de taxas e extras, então, dependendo da cidade em que você vai alugar o carro ou que você vai devolver, é possível que seja cobrada uma taxa de devolução, né? Então, geralmente, quando você muda de estado nos Estados Unidos, é cobrada uma taxa de devolução, só que isso já vem tudo previsto no nosso sistema, então já vem tudo calculado, já é tudo informado. Em relação a opcionais, como eu falei, então, cadeirinha de criança, GPS, ou qualquer extra que o cliente precise, a gente pode oferecer, já incluindo na reserva, algumas tarifas já incluem, inclusive, GPS, um combustível extra que o cliente queira já contratar. E também, claro, existem sempre as opções de contratação diretamente no balcão. Bom, falando um pouquinho de outros produtos que a Mobility oferece, então a gente tem também, eu particularmente ainda não fiz essa viagem, mas eu quero fazer uma viagem de motorhome. A gente teve várias vezes já o Edu da Cruz América participando aqui dos treinamentos da Travel South,
e são sempre também treinamentos muito, muito inspiradores. E a Mobility é um parceiro que pode ajudar vocês na parte de motorhome e moto. Então, a gente tem, inclusive, roteiros já pré-estabelecidos e que os clientes podem oferecer, vocês podem oferecer para os clientes de vocês. Então, motorhomes que vão desde 3 pessoas até 7 pessoas. E também motos, como Harley Davidson, que a gente já teve também a Eagle Rider participando de alguns treinamentos do Alan. Então, Harley Davidson, Hondas, enfim. E tudo isso também com roteiros já, sugestões pelo menos de roteiros já pré-estabelecidos. E aqui uma forma super, ultra diferenciada, né, de vivenciar os estados da Travel South, que são os carros de luxo. Então, a gente tem esse tipo de produto na Flórida. E aí, como o Alan falou, Orlando é uma localidade muito interessante para começar a viagem, né? É um destino que é acessível ao brasileiro. E a gente pode oferecer esse tipo de locação. A gente tem desde carros sedãs até SUVs e super esportivos, caso seja um casal, não necessariamente uma família, mas caso seja, por exemplo, um casal que quer vivenciar em alto estilo, né, as estradas dos Estados Unidos. Então, essa é uma forma de se alugar carros e um produto super, super especial que a gente tem. Muito bem, então agradeço, finalizo aqui minha apresentação. Coloco aí os nossos contatos, também coloquei aqui no chat o meu contato, e a Natália também está aqui me dando um suporte aí, e a gente está à disposição do que vocês precisarem. Muito obrigado, Michele. Aí, deixa eu voltar minha câmera aqui. Todos me ouvindo, né? Espera aí. Sim, sim, estamos te ouvindo. Eu não sei o que eu fiz, eu não consigo acessar minha câmera. Olha que coisa legal. Vamos lá. Eu fui desligar minha câmera e agora não consigo voltar. Ai, que coisa boa. Travou a sua câmera. Que coisa boa. Vamos lá, vai dar certo. Bom, voltando, deixa eu tentar me ver de uma outra forma aqui. Peraí. Achei. Vamos lá. Ei, estou de volta. Olá, todo mundo. Oba! Gente, obrigado. Mobility, fica aqui com a gente, Michele, porque a gente vai agora para um outro estado. A gente fez aquela, né? Sua dica. Orlando, Alabama, Louisiana. E se a gente subir, a gente pode ir direto para o Mississippi. Na verdade, entre o Alabama e a Louisiana, a gente passa por um pedacinho do Mississippi, essa partezinha aqui debaixo dele. No mapa, a gente vê bem, olha, da Flórida, um pedacinho do Alabama, um pedacinho do Mississippi, para a gente chegar na Louisiana. Olha que bacana. E o Mississippi dá tanto para a gente fazer a subida, como aproveitar toda essa região por aqui. E logo em cima a gente já tem, com fronteira com Alabama, o estado do Tennessee, que vai ser um dos próximos que eu vou falar. Vocês viram que está tudo por ali, está tudo conectado, está tudo próximo, e tudo fica perfeito para essa viagem de carro, tá? Então, é realmente um destino muito propício para isso. O Mississippi oferece locais grandiosos, a hospitalidade e o luxo, combinando com experiências inesquecíveis. Uma das dicas, especialmente se a gente está viajando com crianças, é diversão e arte no Golfo do Mississippi, aquela área bem pertinho das praias. A diversão está presente no Lynn Meadows Discovery Center, que fica em Gulfport. São experiências práticas de aprendizado e projetos de arte que encantam crianças de todas as idades. E, além disso, eles têm um aquário que eles inauguraram agora, e na capital do estado, em Jackson,
o Museu das Crianças, o Mississippi Children's Museum, é um paraíso interativo, com programas internos e programas ao ar livre, exposições divertidas e atrações sazonais. As crianças celebram as maravilhas da literatura, se expressam na Wonderbox do museu e até aprendem como abelhas e borboletas são vitais para o nosso ecossistema num playground chamado Polinizador. O Mississippi Arts Entertainment Experience, ou o DMAX, vocês veem aí bem azul na foto, também é uma atração imperdível. Ele oferece exposições de artes e cultura através de uma viagem divertida e informativa, com galerias, histórias de ícones nascidos no Mississippi, um estúdio de gravação, sim, e muito mais. Vamos dar uma olhadinha no estado? Uma graça esse vídeo, né, gente? Tem tanta coisa para fazer. E vocês viram a brincadeira do One Mississippi, Two Mississippi? É o que eles usam para contar raios, para quando tem tempestade, para saber se está indo embora. Mas vamos lá. Vamos agora para o Tennessee. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, especialmente nesse primeiro vídeo. Olha que legal, Michele. A diversão em família, cientificamente comprovada em quase 30 atrações em todo o estado. A premiada campanha Kids Review do Turismo do Tennessee apresentou crianças usando rastreadores de risadas para monitorar o riso, os batimentos cardíacos e os níveis de excitação. Os dados são combinados com avaliações sinceras, crianças são sempre sinceras, e pesquisas de crianças. Esses destinos do Tennessee estão repletos de diversão para a família. Vou mostrar a campanha para vocês, porque eu acho fantástica. Dá uma olhada. This is a laugh tracker. It tracks laughter using Bluetooth technology, heart rate monitor data, GPS location, and cloud computing in a neural network that is home to a data set of about 214,000 audio files. And if it finds a match, that is what determines a laugh. It's a laugh tracker. It basically can tell when you're laughing and see how much laughs you have. When I hear a child laugh, that is the most joyful sound in the world to me. You forget to laugh yourself when you get a little older. Sometimes you let all your troubles and your worries get on you. But to hear a little kid laughing, just to hear that freedom and that glee and that joy, it's like good medicine to me.
Lindo, né, gente? Que delícia. Out of all the things I've experienced, 12 rides, one show of lots of songs, and a cup of hot chocolate, I say it's 5-star. Que gracinha. Gente, para quem não entendeu inglês, o depoimento da nossa querida Dolly Parton, ela fala que uma das coisas mais gostosas da vida é a risada de uma criança, né? E que nós, um pouquinho mais velhos, deveríamos nunca perder essa risada, porque é uma das nossas formas de rejuvenescer também. Essa campanha, ela existe, ela está à disposição no site do Tennessee, eu passo para vocês daqui a pouco. E é uma dica muito legal de como a gente tem atrações para crianças e, às vezes, a gente acha que a criança vai se divertir muito. E aqui está comprovado o quê? Que eles realmente gostam. Vocês viram que na apresentação toda eu trouxe muito museu. Mas os museus do Sul, todos eles são interativos. Todos têm muita coisa para a criançada ou para nós adultos também fazermos, tá? Mais um, o Adventure Science Center, que fica em Nashville. A aventura espera com atividades interativas na Adventure Tower, onde os temas ciência da Terra, criatividade e inovação, som e luz, ar e espaço, e saúde e energia são combinados para criar diversão ininterrupta. Dá para explorar o Space Chase, com raios cósmicos, Star Walk e uma parede de infravermelho. Olha que legal. Aqui tem um dos exemplos do que pode, nessas cordas, subir nas crianças. É uma delícia. Uma outra atração imperdível é o Dollywood, que é um parque de diversões, um parque temático da Dolly Parton, que fica na cidade de Pigeon Forge. Ele é o lar da montanha-russa de madeira mais rápida do mundo, a Lightning Rod, e também da Wild Eagle, a primeira montanha-russa com as asas da América, aquelas montanhas-russas sem chão. A Fire Chasers Express, que é a primeira montanha-russa familiar com direito à marcha ré, e junta tudo isso com shows premiados, comida sulista e maravilhosos festivais de música. E você vai ter o parque temático perfeito para desfrutar durante o ano inteiro. Outras dicas legais são o Rock City, que fica na cidade de Chattanooga, que dá, de lá de cima dá para ver os estados do Alabama, da Georgia, do Kentucky, Carolina do Sul, Tennessee, a Virgínia e a Carolina do Norte, de tão amplo que essa visão é. Dá para se encantar no Fairytale Caverns e no Mother Goose Village. São duas áreas bem infantis, onde as crianças vão gastar energia entre belos jardins da Rock City. Dá para atravessar uma ponte suspensa, que é um lugar perfeito para tirar aquela foto do Vale de Chattanooga. Outra dica legal é o Discovery Park of America, que fica em Union City. É uma experiência imersiva dentro de um museu multimilionário. Dá para experimentar terremotos históricos. Experimentar, que eu falo, é presenciar mesmo, viu? De 1811 e 1812, que formaram o Lago Reelfoot. Dá para fazer um passeio interativo pelo espaço sideral na Starship Theater. E dá para ver o oeste do Tennessee por um outro ângulo, através de 2 painéis de vidro no piso. O zoológico de Memphis, Memphis Zoo, que tem 70 acres, com habitats que abrigam mais de 3.500 animais, e tem o Zambezi River Hippo Camp, que é uma experiência imersiva, onde você pode ficar na varanda de um lodge, tomando conta da vida de hipopótamos e crocodilos, com vistas subaquáticas e uma vila de pescadores incluídas nessa nova atração. Eu falei tomando conta da vida mesmo, porque é uma delícia ficar observando, né? Eu faço isso com os meus vizinhos aqui durante a pandemia. Poxa, mas no zoológico é muito mais legal. Vocês não acham? Vamos dar uma olhadinha agora no nosso último estado de hoje. Lembra que eu falei que hoje seriam só 5? E a gente chegou na Carolina do Norte. Quem estava acompanhando no mapa, vocês viram, né, que a gente saiu aqui, ó, começamos pelo Alabama, fomos para Louisiana, subimos o Mississippi, passamos aqui no Tennessee e agora a gente vai terminar na Carolina do Norte, que também é uma delícia se alguém quiser descer, especialmente pela costa, e dá para descer direto de volta para Orlando, se a gente quiser começar a viagem por ali, ou se a gente quiser devolver o carro em outro estado e pegar um avião de outro, ou fazer o que a gente quiser. Lembrando que aqui na Georgia a gente tem a cidade de Atlanta,
que agora tem voo novo da Copa Airlines, né? Mais uma opção de chegada. Por ali também fica um ponto de partida fantástico para a gente fazer tudo isso de uma forma mais próxima, ou dá para escolher alguns destinos. Uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Lembrem que agora a gente está no inverno. É uma época de férias aqui no Brasil. Eu sei que viajar com a família inteira para um destino de neve, às vezes, não está no nosso bolso. No meu, pelo menos, não estava, mas agora está. Eu apresento mais um destino de neve para vocês, perfeito para famílias e com custo mais baixo por ser desconhecido. Vamos lá? Uma delícia, né? Vocês notaram que as montanhas são mais baixas, então fica realmente perfeito para a gente fazer aquela primeira viagem de esqui, para aprender a esquiar, para fazer aquelas escolinhas, e depois a gente vai para aquelas estações super chiques e curte o ver e ser visto. Para aprender, bota isso no calendário de vocês, espero que vocês conheçam. Mas vamos lá. A Carolina do Norte é uma ótima opção para a gente se conectar com as raízes de uma tribo nativa americana, com a história dos Estados Unidos e até com uma cordilheira isolada, no Hanging Rock Scenic Byway. Todas as vezes que eu falo byway, sempre são aquelas estradas que têm várias bifurcações, tá? O coração da Rota 61, com 61 quilômetros, fica no Hanging Rock State Park, que é conhecido pelas formações rochosas incomuns das antigas montanhas Sauratown. Reserve um tempo da trilha para ver de perto as Cascade Falls e a Torres Dam, que é uma caverna com laços com a Revolução Americana. Que legal. Nessa região tem até uma vinícola com lhamas. Isso mesmo, é um barato. Vocês já viram a diversão para as crianças e a diversão para os adultos aí implícita, né? Vamos lá. Outra dica bacana são as Waterfall Byways. Elas serpenteiam pela terra das cachoeiras, essas estradas, e tem um trecho de 158 quilômetros da US 64, onde existem 200 cascatas ao longo da rota, apresentando uma beleza dramática, e até mesmo passando pela Dry Falls, que convida os motoristas a estacionar e caminhar atrás da água corrente sem se molhar. Olha que delícia, olha que vista e olha que parada bacana, né? Cidadezinhas costeiras como a Cashiers, Highlands e Murphy, entre outras, contribuem ainda mais com aquele charme distinto para essa rota. Uma delícia, né, gente? Isso vale especialmente para o verão, viu? Não aconselho fazer essas rotas pelo inverno, até porque elas vão estar congeladas. Vamos lá. Outra dica bacana, bom, eu adoro, opa, não mudou. É uma jornada pelas maravilhas da costa. Sim, dá para a gente seguir pela Outer Banks Scenic Byway ao longo de uma série de ilhas barreiras que são varridas pelo vento. Oferecem praias com dunas, reservas naturais com vida selvagem, especialmente de cavalos, vilarejos históricos e até faróis imponentes. Eles marcam essa rota de 222 quilômetros, que incluem 2 travessias de balsa. A primeira delas, inclusive, leva à encantadora ilha Ocracoke, que é famosa por ser o local onde o pirata Barba Negra fez história. Vocês viram aí o apelo para as crianças? A gente já juntou cavalos, história, pirata, muita coisa para fazer, né? Nesse lugar paradisíaco. Tem um parque temático, olha, mais um na cidadezinha de Charlotte. A gente tem o Carol Winds, também um parque fantástico para nós,
crianças de todas as idades. É uma delícia isso, né, Michele? Ó, vou mostrar um videozinho do que espera a gente na Carolina do Norte. Vamos lá. That's so cool. Gente, não é uma delícia, é um paraíso isso? Olha só. Michele, você sabe que hoje a gente não vai fazer aquele nosso famoso quiz, né? Tô sabendo. Poxa vida, eu também fiquei tão triste, mas eu prometo um bem especial na próxima. Você já está convidada, se quiser fazer parte com a gente. O próximo treinamento vai ser muito importante. Como hoje a gente fez um para famílias, para crianças, nada mais justo do que no próximo a gente faça um para vocês. Que tal a gente falar sobre comer, beber e passear nos estados do Sul? Gostaram do tema? Parece até filme, né? Até porque não tem coisa melhor para fazer quando a gente está viajando, né? Imagina, eu vou trazer aquelas dicas quentíssimas dos locais mais legais para nós adultos. E o tema vai ser culinária, destilarias, cervejarias, todos os dias, né? Bares e restaurantes, e também com dicas para passeios para a gente se divertir muito com essa pegada mais de uma viagem que a gente está indo para literalmente alimentar o corpo. Então, eu espero vocês, eu vou mandar os links, vou mandar tudo bonitinho para vocês, por e-mail, agradecendo esse treinamento. Muito obrigado por todos estarem participando aqui com a gente hoje. Eu quero tirar uma foto, vou pedir agora todo mundo, por favor, para abrir as suas câmeras, para que a gente faça uma viagem, uma foto, né, do grupo. Então, por favor, se preparem. Quando eu falar já aquele sorriso mais bonito, já. Mas vamos, peraí que eu tenho algumas telas aqui que eu vou ter que me dividir. Vamos lá. Todo mundo está lindo. Que saudade de vocês. Eu espero que em breve a gente esteja juntos. Espero que em breve a gente possa fazer esses treinamentos, voltar a esses treinamentos presenciais. Notícias boas, a gente já tem vários países, né, do mundo liberando as restrições. Todo mundo está vacinado, então agora chegou a hora, né? Fizemos a nossa parte. Agora é a hora da gente realmente voltar à retomada, voltar a aproveitar. Isso é um ótimo beacon. Os Estados Unidos estão abertos desde 8 de novembro, as viagens continuam, nível de contaminação às vezes está alto, mas é rápido, hoje em dia os nossos protocolos já baixaram muito, graças a Deus, quem está protegido, continuem assim. Vocês, por favor, se vacinem, se preparem para viajar e venham conhecer os estados do Sul. Se precisarem de ajudas, estou à disposição. Aluguem com a Mobility, vocês vão adorar.
eu estou tendo descontos absurdos, e não impeço nada para a Michele não, viu, gente? No próprio site, a tarifa já é bastante diferenciada, tanto para a gente, quanto quando a gente vai fazer a venda para o passageiro. Ó, fazendo propaganda aqui, hein, Michele? É isso aí, isso aí. Como eu falei, pessoa... a gente pesquisa a melhor tarifa e oferece a melhor condição para o cliente. Exato, e isso é muito bacana. Então, eu me coloco mais uma vez à disposição de vocês. Estou aqui, obrigado pela participação de vocês hoje. Prometo um quiz bem bacana no próximo, com coisas mais específicas. E olha, dicas, né, de bebidas destiladas e cervejas, ó, que delícia. E conto com vocês em fevereiro. Para quem eu não falei, um feliz ano novo, nosso primeiro treinamento do ano, a gente volta com mais. E obrigado a vocês todos, um grande beijo. Obrigado, gente, até a próxima. Obrigado, Michele, pela parceria, obrigado a todo mundo. Obrigada Se alguém pelo tiver alguma convite. dúvida, alguma coisa, eu e Michele vamos continuar por aqui, por favor, pode mandar ver. Eu vi que vocês mandaram no chat, depois eu respondo, mas quem quiser falar, pode, agora é o momento.